No capítulo 4 de Gênesis, conta sobre a história de Caim e Abel. Os atos de adoração eram sacrifícios, e o Senhor ficou contente com a oferta de Abel, que ofereceu as suas primícias, sacrificando o seu melhor e dando um testemunho de ser justo e aprovado por Deus. É por isso que não devemos apresentar ao Senhor um culto que não seja de coração e de intenção, e ainda esperar que o Senhor nos receba. Deus está à procura de verdadeiros adoradores com motivação e intenção. Abel ofereceu os primeiros melhores frutos a Deus, indicando um coração voltado a Ele e colocando o Senhor em primeiro lugar. E Caim oferecia o que restava da sua colheita, colocando Deus em segundo plano, sem se importar, e ainda invejou o seu irmão, deixando o pecado dominar o seu coração. Antes de Caim matar o seu irmão, o Senhor o alertou para tentar acalmá-lo, mas o seu coração estava tão endurecido que ele se negou a ouvir a voz de Deus. E como fruto do pecado e da maldade humana, aconteceu o primeiro homicídio. O sangue justo de Abel recaiu sobre Caim, e clamou à terra por vingança. Mas Jesus trouxe uma nova aliança, e o seu sangue também clamou à terra, mas por coisas muito melhores, como perdão, graça e misericórdia. E mesmo não aprovando a atitude de Caim, o Senhor agiu de misericórdia e colocou um sinal nele, para que não fosse morto. Mesmo não se arrependendo, Caim edificou uma cidade e viveu rejeitando o seu caminho de instrução, com incredulidade e ganância. Atraiu maldição para ele e até a sua última geração, pois a justiça de Deus o alcançou. Adão e Eva geram outro filho que dão o nome de Sete. Eles olharam para a vida procurando motivos para serem gratos, ao invés de murmurarem. Um filho jamais substitui outro, mas a última palavra em suas vidas não pertenceria à morte, mas sim à vida. O capítulo 5 de Gênesis fala sobre a descendência de Adão até Noé. Essa genealogia tem um resumo de todo o Evangelho. Nessa época, era muito comum colocar o nome de uma criança como se fosse uma certa profecia. Eram as origens e as raízes dos nomes. Por exemplo, Matusalém significa a sua morte trará. E no mesmo ano que Matusalém morreu, ocorreu o dilúvio. O pai de Matusalém era Enoque, que andou com Deus e foi recolhido. O que provavelmente aconteceu foi que Enoque recebeu o aviso de que o dilúvio viria e por isso colocou o nome do seu filho como uma profecia que avisava esse evento que aconteceria depois que ele morresse. O grande propósito de Deus para a criação jamais seria frustrado por Caim e nem realizado por sua descendência, que começou e terminou com o assassinato, foi amaldiçoada e encerrou-se no dilúvio. Mas na linhagem de Sete teria o plano de salvação de Deus. Hoje, temos a oportunidade e a responsabilidade de profetizar bênção sobre a vida de nossos filhos e também de lhe apresentar uma vida com propósito e significado. Muitos filhos se perdem ao longo da vida por não terem inspirações de pais que não lhe apresentaram um caminho. Nesse capítulo é citado 10 nomes, onde cada um tem um significado. Adão significa homem, Sete significa apontado ou determinado, Enos significa mortal, Cainã, penalidade, Maalaleu, o santo Deus, Jared, descerá, Enoque, ensinando, Matusalém, a sua morte trará. Lameque significa sem esperança, e Noé significa descanso. Lameque gerou Noé, que foi um dos homens mais eminentes da humanidade, e ele profetizou descanso sobre a vida de Noé, que seria o seu propósito de vida. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, pois o Senhor o tomou para si. A escolha de Enoque é uma das mais importantes que devemos fazer, pois a vida só é verdadeiramente plena e abundante quando é vivida com Deus. Se juntarmos os significados dos 10 nomes, surgirá a seguinte frase: ao homem está determinado mortal penalidade, mas o santo Deus descerá ensinando que a sua morte trará ao sem esperança o descanso. Em Mateus 11, 28, Jesus fala: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão o descanso. Jesus ainda não tinha nascido, mas Deus já tinha tudo sob controle. Não foi um plano B, já estava tudo escrito. Em Gênesis 6, vemos a corrupção e a depravação do homem, que estava explorando toda a potencialidade do pecado. A lei moral de Deus estava sendo transgredida, o que resultou no juízo divino, o dilúvio. A humanidade cresceu e, consequentemente, o pecado se multiplicou. No versículo 4 é citado a existência de gigantes na terra e também sobre os filhos de Deus. Uma teoria fala que os filhos de Deus eram anjos caídos, pois no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, fala que Satanás também fica no meio dos filhos de Deus. Essa teoria diz que esses anjos caídos se relacionaram com mulheres e geraram gigantes, que eram valentes, notórios e uma raça mista cosmologicamente, ou seja, não eram 100% humanos. E o dilúvio dizimou essa humanidade,
menos Noé e sua família. Outra teoria fala que os filhos de Deus eram descendentes de Sete, e as mulheres eram descendentes de Caim. E as mulheres pagãs da linhagem de Caim geraram esses gigantes, formando uma mistura religiosa com homens ímpios e tiranos que tinham fama. A teoria mais aceita é de que os filhos de Deus eram homens poderosos, pois esse título era atribuído a reis, governantes, nobres e aqueles que seguiam o mandamento de Deus. Apesar de praticarem um governo injusto, buscavam poder e riquezas, mas eles começaram a fazer poligamia e promover orgias que banalizavam o sentido original e singular da relação homem e mulher inicialmente criado por Deus, o que disseminou uma depravação sem precedentes por toda a humanidade. No versículo 8 fala que aquela humanidade perdida entristeceu o coração de Deus. Mas Deus achou graça em Noé, pois ele era justo pela graça e soberania de Deus. Ele estava preservando seu plano imutável, pois Deus não muda o seu pensamento e o seu propósito. Pois Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que mude de ideia. O arrependimento de Deus citado nesse capítulo descreve Deus em termos de experiência humana, de conhecimento e de emoção, pois o pecado do homem desagradou profundamente a Deus e a humanidade foi culpada pelo seu juízo. Mas a soberania de Deus preservou a humanidade através de Noé, de acordo com os seus propósitos eternos. Deus não se arrepende como homem. O arrependimento citado na Bíblia não tem a ver com o arrependimento humano, pois o homem se arrepende pela falta de conhecimento sobre o futuro e tem um desejo de jamais ter feito certa coisa. Deus determinou e conhece todas as coisas. Ele é um Deus pessoal que sabe responder às ações e às atitudes humanas. Arrependimento seria a melhor palavra para expressar certo sentimento de Deus, mas foi um sentimento desconhecido pelo homem. Pois Deus reage em nossas ações de forma providencial, diante da desobediência e da obediência. A mudança não ocorre em Deus, mas na relação do homem para com ele. E ele reage a essa mudança justamente por ser imutável. Deus lamentou a criação do homem devido ao comportamento daquela civilização iníqua e trouxe juízo sobre aquele povo. É o exemplo de um pai de bom caráter que entrega o seu filho à justiça caso ele cometa um crime. Ele pode se lamentar por isso, mas ele fica satisfeito por agir corretamente. É por isso que devemos reconhecer nossas limitações e a soberania de um Deus imutável, infalível e conhecedor de todas as coisas, cujo propósito jamais pode ser frustrado. Nossa capacidade de raciocínio não é suficiente para entender a coerência que há em Deus, e assim como foi nos dias de Noé, também será na volta de Jesus. Deus preservou Noé e sua família, pois ele era justo em meio aos perversos. Pela fé, Noé foi instruído por Deus e pelo temor a ele, Noé foi salvo com sua família. Ele construiu a arca e proclamou justiça em meio a uma humanidade ímpia. A salvação de Noé foi um dom incondicional na obra redentora de Cristo que haveria de vir. Em Romanos 3:10 fala que todos pecaram e não há um justo sequer. Por isso, Noé era um pecador que foi salvo pela graça mediante a fé.